Vamos dar continuidade à nossa aula sobre os advérbios. Eu trouxe aqui agora para vocês um texto, um poema de nosso saudoso Carlos Drummond de Andrade. Destaquei alguns advérbios e locuções adverbiais. Está aqui. Vamos analisar aqui algumas. Primeiro eu vou ler o texto. Uma flor nasceu na rua, passem de longe, bondes, ônibus, rios de aço. Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros, é feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país, às 5 horas da tarde, e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens macias avolumam-se, pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico, é feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Carlos Drummond de Andrade. Então, aqui eu destaquei algumas circunstâncias que estão em forma de advérbio ou locução adverbial. Então, na rua, locução adverbial de lugar. Passem de longe, locução adverbial de lugar. Uma flor ainda desbotada, ainda, advérbio de tempo. Não, sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem. Não 3 vezes, advérbio de negação. É feia, mas é realmente uma flor. O realmente, advérbio de afirmação. No chão da capital do país. Sento-me onde? No chão da capital do país. Locução adverbial de lugar. Às 5 horas da tarde. Quando? Às 5 horas da tarde. Locução adverbial de tempo. E lentamente, advérbio de modo. É o modo como alguma coisa acontece. Acontece lentamente. Lentamente, passa a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, locução adverbial de lugar. E no mar, locução adverbial de lugar. Pequenos pontos brancos movem-se onde? No mar. Então, as circunstâncias, a gente consegue depreendê-las analisando o contexto. Se você prestar atenção, você consegue identificar quais são essas circunstâncias. Aqui nesse texto, a gente percebeu que apareceu bastante circunstância de lugar e tempo, que é muito comum. Agora, vamos passar para a parte sintática. A gente vai analisar o advérbio e a locução adverbial sintaticamente. Até agora, a gente analisou a parte morfológica dessas circunstâncias. Então, quando eu classifico morfologicamente, eu vou classificar circunstâncias de ou advérbio ou locução adverbial. A gente vai passar agora para a parte da sintaxe. Qualquer advérbio, qualquer locução adverbial ou qualquer oração adverbial vai assumir sintaticamente, a função de adjunto adverbial, certo? Deixa eu começar a desenhar aqui um pouquinho para ficar mais alegrezinho, né? Então, olha só, a gente vai falar do adjunto adverbial. Então, toda vez que eu classificar um advérbio, uma locução adverbial ou uma oração adverbial em adjunto adverbial, eu estou classificando sintaticamente. É só isso. No fundo, tudo diz a mesma coisa. Mas quando eu vou dizer qual é a função, eu vou chamar de adjunto adverbial. É a mesma coisa, quando eu estou analisando o substantivo. Quando eu digo que aquele substantivo está assumindo a função de sujeito, eu estou fazendo análise sintática. Aqui é a mesma coisa. Quando eu digo que aquele advérbio, que aquela locução adverbial está assumindo a função de adjunto adverbial, eu estou fazendo análise sintática. Então, os advérbios e locuções adverbiais apresentam a função sintática de adjunto adverbial nas orações. Então, como é que eu vou classificar esse adjunto adverbial? Com o mesmo sentido da circunstância. Se aquele advérbio for um advérbio de tempo, sintaticamente vai ser um adjunto adverbial de tempo. Se aquele advérbio ou locução for uma expressão, a circunstância de lugar, eu vou classificar da mesma forma o adjunto adverbial de lugar, e sucessivamente, certo? Então, aqui, à tarde, de vez em quando, circunstâncias de tempo. Então, sintaticamente, à tarde, de vez em quando, é um adjunto adverbial de tempo. O namorado olhava a namorada à distância.
Tá vendo? Viveremos aqui para sempre. O aqui e a distância são circunstâncias de lugar. Então, sintaticamente, são adjuntos adverbiais de lugar. Deixa eu trocar aqui a corzinha. As crianças falavam com medo. Caminhei à toa pela cidade. Aqui é o modo como as crianças falavam e aqui é o modo como eu caminhei. Então, sintaticamente, são adjuntos adverbiais de modo. Ó, adjuntos adverbiais de modo. Não terás mais a minha confiança, de modo algum farei o que você quiser. Estou negando. A circunstância aqui é de negação. Então, esse não, que está em forma de advérbio, esse de modo algum, que eu vou chamar de locução, que tem mais, a circunstância está expressa com mais de uma palavra, são adjuntos adverbiais de negação. Adjunto adverbial de afirmação, ó, de dar certeza. Denise é uma excelente amiga, efetivamente. Sem dúvida alguma, faremos prova amanhã. Então, o efetivamente e sem dúvida alguma são expressões que trazem circunstâncias de afirmação. Então, sintaticamente, isso aqui é um adjunto adverbial de afirmação e isso aqui também é um adjunto adverbial de afirmação. Eu acho que deu para entender, né, gente? Ó, tem a circunstância de dúvida, quem sabe, talvez, quem sabe aqui, ó, está em forma de oração. É uma oração adverbial que sintaticamente assume a função de adjunto adverbial de dúvida, a mesma coisa, talvez. De intensidade, né? A beça, ela estava chorando a beça, estava chorando muito, estava chorando bastante. Não sabíamos quão longe era a casa, né? Não sabia tão longe era a casa. Intensidade. De meio, viu, gente? Tem também a adjunto adverbial de meio. Ó, o meio que você usa para realizar alguma coisa. Ela viajou através de que meio? De avião. Prefiro ir de que meio? Com qual meio? De automóvel. Então, de automóvel e de avião são circunstâncias de meio. E sintaticamente eu vou classificar como adjunto adverbial de meio. Causa também, ó. As circunstâncias também podem. Lembra que eu falei naquele vídeo lá da aula anterior? Existe também a circunstância de causa. A causa, o motivo que trouxe alguma coisa como consequência. O homem trabalha por necessidade. Então, qual é a causa do homem precisar trabalhar? Ele tem necessidade. Qual é? O filho partiu por conselho do irmão, conselho da mãe. O filho partiu. Qual é a causa disso? O que foi que causou? O que foi que motivou a partida do filho? Por conselho da mãe. Então, ó, o conselho é a causa. Então, e essas duas locuções adverbiais, sintaticamente, são adjuntos adverbiais de causa. Tem também os adjuntos adverbiais de companhia, ó, gente. Companhia. O sentido é esse mesmo. Iremos à cidade com o professor. Voltarei à praça contigo, ó. Essas expressões estão indicando companhia. Então, quando as expressões indicam circunstâncias de companhia, sintaticamente eu vou chamar essas expressões de adjunto adverbial de companhia. Tem mais uns exemplos aqui. Adjunto adverbial de finalidade. O nome já diz, né? Eu vou fazer alguma coisa com qual finalidade? Geralmente, as expressões que indicam finalidade, elas começam com para, tá vendo? Estudaremos. Com que finalidade? Para a vida. Vestiam-se. Com que finalidade? Para o casamento. Então, as expressões que indicam finalidade também a finalidade também é uma circunstância e, como toda circunstância, vai ser um advérbio. E, sintaticamente, eu vou classificar esses advérbios como adjunto adverbial de finalidade. Os adjuntos adverbiais também, os advérbios também podem trazer circunstâncias de oposição. O Flamengo jogará contra o Fluminense. Então, essa expressão aqui, ó, é uma expressão de oposição. Sintaticamente, eu vou chamar de adjunto adverbial de oposição.
Morfologicamente, isso aqui é uma locução adverbial de oposição. Sintaticamente, é uma adjunta adverbial de oposição. Eu também posso encontrar circunstâncias de assunto. Conversamos sobre a fome. Discutiremos acerca de seu problema. Então, qual foi o assunto da conversa? Sobre a fome. Qual foi o assunto da discussão? Acerca de seu problema. Então, essas expressões indicam o assunto e, como tal, eu vou chamar de adjunto adverbial de assunto. Também tem adjunto adverbial de preço, ó, gente. Comprei essa camisa por R$10. Então, quando eu indico o preço, também é um advérbio. No caso aqui, eu vou chamar de locução adverbial, porque está organizado com 3 palavras, tá vendo? Então, essa locução adverbial que apresenta circunstância de preço, eu vou chamar sintaticamente de adjunto adverbial de preço. Tem também adjunto adverbial de matéria, ó. A matéria com a qual é feita alguma coisa, é feito algo. Fiz de ouro as alianças. De ouro indica a matéria com que essas alianças foram feitas. Então, vou classificar de ouro como adjunto adverbial de matéria. E morfologicamente eu vou chamar isso aqui de quê? Locução adverbial de matéria. Outra circunstância de concessão. O que é uma concessão, gente? Concessão é alguma coisa que poderia proibir, impedir algo de acontecer e, no entanto, não impede. Por exemplo, ó, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Parece que essa pessoa atrapalhou a vida de alguém. Aí ela diz assim, amanhã há de ser outro dia, mesmo com essa pessoa atrapalhando. Então, essa expressão aqui, apesar de você, dá a ideia de concessão. Então, quando as expressões trazem uma circunstância de concessão, é uma coisa que poderia impedir outra de acontecer e, no entanto, não impede. Essas expressões também são advérbios. No caso aqui, uma locução adverbial, sintaticamente eu vou classificar como adjunto adverbial de concessão. Sem disciplina, ó, adjunto adverbial de condição. O que é uma condição? Para que tal coisa aconteça, tem que ter uma condição. Por exemplo, se eu falar assim, se eu estudar, passarei na prova. Qual é a condição para que eu passe na prova? Se eu estudar. Então, se eu estudar é a condição. Aqui, ó, não há educação. Cadê meu mouse, gente? Aqui. Não há educação. Só não há educação. Sob que condição? Sem disciplina. Se não houver disciplina. Então, essa expressão aqui traz uma circunstância de condição, a condição para que algo aconteça. Ou seja, só não vai haver educação se não houver disciplina, sem disciplina. Então, toda vez que as expressões trouxerem esse sentido, eu vou sempre relacionar isso à classe dos advérbios. Qualquer advérbio, qualquer locução adverbial, sintaticamente, vai ser classificada como adjunto adverbial. E a classificação do adjunto adverbial vai ser a mesma classificação do advérbio ou da locução adverbial. Vamos continuar aqui. Agora, gente, vamos falar do advérbio e o uso da vírgula. Na aula anterior, eu falei da importância de entender essa classe para você saber usar a vírgula. É muito fácil. Preste atenção. Ó, onde é o lugar normalmente do advérbio? O advérbio, o lugar normal do advérbio é no final das frases. No final. Mas a gente tem a opção de tirar ele do final da frase, colocar ou no meio da frase ou no início da frase. Quando a gente faz isso, a gente diz que a gente deslocou o advérbio. Por que deslocou? Porque o local, normalmente, que ele usa é o final da frase. Quando eu tiro o advérbio do final da frase, coloco no meio e no início, eu digo que eu desloquei o advérbio. Quando eu desloco o advérbio, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar o advérbio por vírgula. Então, observe aqui, ó. Nós temos aqui 3 frases iguais, são 3 frases iguais.
ele lia o relatório com muita calma. Ele, com muita calma, lia o relatório. Com muita calma, ele lia o relatório. Né? São 3 frases iguais. A diferença é que uma frase, o advérbio está no final, a outra, o advérbio está no meio, e a última, o advérbio está no início. Observe que esse advérbio aqui está em forma de locução verbal, tá vendo? Porque tem mais de uma palavra. Essa locução verbal está trazendo a circunstância de que ele lia o relatório com muita calma. Uma circunstância de modo. Então, essa aqui é uma locução adverbial de modo. Sintaticamente, isso aqui é um adjunto adverbial de modo. Agora, por que aqui teve vírgula? No segundo e no terceiro exemplo teve vírgula e no primeiro não teve? Porque no segundo e no terceiro exemplo eu desloquei o advérbio. Eu tirei ele do final da frase, que normalmente é o lugar onde ele fica, e coloquei no meio e no início. Então, quando eu faço isso, eu vou separar o advérbio por vírgula. Ele, com muita calma, lia o relatório. Com muita calma, ele lia o relatório. Certo? Então, a importância de saber a vírgula, de saber o advérbio. Eu só vou saber por que essa vírgula está aqui depois do ele, está aqui depois do calma, e está aqui só depois do calma. Eu só vou saber entender por que essa vírgula está aí se eu primeiro souber o que é o advérbio. Ok? Tem outro exemplo aqui. Olha, mesma coisa. São 3 exemplos iguais, só que eu desloquei o advérbio. Eu peguei o advérbio e coloquei no lugar diferente. Olha aqui, ó. Naquele dia, marcaram o ensaio. Marcaram naquele dia o ensaio. Marcaram o ensaio naquele dia. O advérbio aqui está no início da frase, aqui está no meio da frase e aqui está no final da frase. No final da frase, não teve vírgula, tá vendo? Porque é o local que já é dele. O final da frase já é o espaço do advérbio. Quando eu desloco ele do final, boto no meio no início, obrigatoriamente eu vou usar vírgula. Em algumas situações, essa vírgula pode ser opcional. Quando a expressão adverbial for uma expressão bem curta, aí o uso da vírgula pode ser opcional. Fora isso, se a expressão não for curta, for uma expressão maior, no caso aqui é uma locução verbal, tá vendo que tem 2 palavrinhas, é interessante usar a vírgula na hora que eu deslocar esse advérbio. Naquele dia é uma locução adverbial que expressa uma circunstância de tempo. Então, aqui, ó, naquele dia, vírgula, marcar o ensaio. Eu não vou colocar vírgula aqui no início, porque não vai se usar vírgula no início da frase, né, gente? Aqui eu coloco a vírgula antes e depois, porque está no meio da frase, certo? Pronto. É bem simples. Eu acho que dá para entender, ó, numa boa essa questão do uso da vírgula. Por isso a importância de conhecer o advérbio, para você saber por que essa vírgula foi usada aqui e por que aqui não teve necessidade de usar vírgula. Eu acho que deu para entender, não foi, gente? Só mais uma questão, ó. Justifique a vírgula empregada na seguinte frase. Tem aqui a frase. Em 1695, aí tem a vírgula aqui, tá vendo? A vírgula aqui, bonitinha. 7.000 homens veteranos marcharam sobre Palmares. Por que essa vírgula está aqui? Porque essa expressão, ó, em 1695, é uma circunstância de tempo. Se é uma circunstância de tempo, isso aqui é um advérbio. No caso aqui, tem forma de locução, não é isso? Em 1695, é uma locução adverbial de tempo. Essa locução adverbial está no início da frase, então eu tenho que separar essa locução por vírgula, porque eu desloquei ela. Ela poderia vir no final. 7.000 homens veteranos marcharam sobre Palmares em 1695. Então, como eu tirei ela do final, desloquei o advérbio, coloquei no início, então obrigatoriamente eu vou usar a vírgula. Então, por isso que essa vírgula está aí. A vírgula está separando o adjunto adverbial deslocado no início da oração. Está no início da oração, né? Eu desloquei.
Então, morfologicamente, isso aqui é uma locução adverbial de tempo e sintaticamente, isso aqui é o quê? Essa expressão é um adjunto adverbial. Qual a classificação desse adjunto adverbial? Adjunto adverbial de tempo. O adjunto adverbial vai ter a mesma classificação do advérbio ou da locução adverbial. Deu para entender, gente? Beijo, tchauzinho!